Só um tiquinho. Nós estamos nos deveres espíritas, o grande mandamento. Qual é, Denise? O grande mandamento. Qual a página mesmo? Aqui no meu é 246. Ah, tá. Já achei, já achei. Márcia, Luar, Ana, Aninha. Boa noite. Boa noite, Márcia. Tá a postos aí? Vamos fazer nossa prece para a gente começar, tá bom? Pai querido, obrigado, Senhor, por sua imensa misericórdia, justiça e amor infinito. Gratos estamos, Senhor, por mais uma noite de reflexão nesses estudos da doutrina espírita que nos tem feito tão bem. Nos faz acordar para nos conhecermos mais intimamente e assim, Senhor, buscar mudar toda essa atmosfera que vimos durante essa nossa vida, durante várias encarnações, arrastando, trazendo, repetindo os nossos erros, os nossos delitos, os nossos deslizes. Que possamos, Senhor, com essa doutrina abençoada, nos melhorarmos cada vez mais, procurando seguir os passos de nosso Mestre, exemplificar como Ele nos fez. Assim, Senhor, auxiliando na nossa melhoria pessoal e na melhoria dos nossos irmãos. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigada, Mestre Jesus, obrigado, meu querido orientador espiritual. Obrigado aos orientadores espirituais desse trabalho. Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, Frei Anselmo e toda a pleiade que nos sustenta, nos auxilia, procurando nos puxar para cima e para o alto. Abençoado seja, Senhor, todo aquele que vê o seu irmão como o próximo, a todos como o próximo, o mais próximo. Possamos auxiliar, que possamos realmente fazer como nosso Mestre Jesus. E lhe pedimos, Senhor, sua permissão para mais um estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos lá. A Bíblia está aí? Novo Testamento. Aí eu fiz uma coisa. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, eu passei para a apresentação, tá? Para a gente não precisar ficar manuseando tudo de uma vez só. Então, vamos lá. Para a gente não se confundir muito, né, Aninha? Porque a história do fenômeno foi o acontecimento que eu sumi com uma coisa muito importante, mas consegui achar a tempo.
Então, vamos lá. Deveres espíritas. Então, nós estamos na segunda parte do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. A nossa parte é a parte dos estudos dos ensinos, no dia de hoje, e amanhã a Rose faz a parte do estudo das parábolas. Estamos na página 246 do meu livro, e estamos nos deveres espíritas, o grande mandamento. Muito bom, né? Cairbar Schutel inicia citando Marcos, no capítulo 12, versículos de 28 a 34. Quem gosta de anotar, anota aí. Também está em Lucas, no capítulo 10, versículo 27, e em Mateus, no capítulo 22, versículo 37. Tá? A mesma passagem, contadas de forma semelhante. Então, eu vou compartilhar com vocês o meu ecrã. Isso. Eu estou aqui com o mouse, para ver se eu consigo fazer as coisas um pouquinho mais rápido. Aqui. Vamos iniciar. Está todo mundo vendo? Estão vendo bem? Sim. Coisa mais linda a gente iniciar com uma das figuras, né? Representando o nosso Mestre Jesus. Porque cada artista representa da sua forma, a sua visão, a expressão de cada um. Né? Então, a gente não pode tomar como correta a descrição ou a figura que a gente vê de Jesus nas várias representações, né? O maior mandamento, Cairbar Schutel. Se ouvirem um barulhinho aí, é que minha gata está brincando, tá? Está correndo para lá e para cá. Então, essa é a citação de Marcos, capítulo 12, versículo de 28 a 34. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Aí, a gente terminando de ler essa citação, deixa eu ligar aqui. É ruim, né? Você falar com a pessoa, você não está vendo a pessoa. Às vezes, né? Assim, quando a pessoa está falando, seria bom a gente olhar, né? Então, vamos lá. É a pergunta que a gente tem a fazer, uma reflexão.
O que a doutrina espírita nos ensina sobre o amor? Nós vamos refletir, vamos pensar bastante e vamos iniciar agora o texto de Cair Barchutel. Aninha, você pode ler para a gente o primeiro, o segundo e o terceiro parágrafo? Olha, termina quando fala assim, intelectuais e psíquicas, tá ok? Você fala os deveres espíritas, não é? Isso, Aí 3 são essa, aí isso, aí começa. tá bom. 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana. Primeiro, para com Deus, o segundo para consigo mesmo e o terceiro para com seu próximo. Nisto resume Jesus a lei e os profetas. Sendo Deus o autor de nossa existência, nosso verdadeiro Pai, devemos dedicar, primeiramente a Deus, todos os nossos haveres, a nossa própria vida. Os deveres do homem estão em relação com o seu grau de adiantamento, com as suas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas. Tá bom, Aninha, até aí, obrigada. Acabou? Isso, obrigada. Nada. Vamos lá, a gente vai dividir um pouquinho. Márcia, você está acompanhando? Eu estou ouvindo só. Está sem a leitura, né? Tô. Tá ok. Eloá, está acompanhando? Só tô sem o livro, tá? Porque eu não estou em Tá casa. ok. Então tá, então vai ser a Carmen agora. Tô Vai, sem os livros. obrigada. Não tem problema não. Carmen, você pode ler até o 7º parágrafo, por favor? Está sem microfone. Não estamos ouvindo, não. Está com problema? Então tá, não tem problema não. Eu continuo então. Ninguém pode dar senão o que tem, mas é fora de dúvida que devemos dar a Deus tudo o que temos. E como os haveres, tem alguém com o microfone aberto, e como os haveres que dedicamos a Deus são retribuídos com centuplicados juros, cumpre-nos aproveitar todas essas dádivas para proveito próprio e em proveito do próximo. É do cumprimento desses deveres que começa a felicidade. Satisfeitos os deveres que temos para com Deus, ocorre-nos tratar daqueles que se relacionam com a nossa própria individualidade. É claro que essas obrigações são de natureza material, intelectual e espiritual. O homem veio à Terra para progredir, e esse progresso depende do bom emprego que faça do tempo para zelar do seu corpo, proporcionando-lhes a natural manutenção, e cultivar o espírito, oferecendo-lhe luzes de vida eterna, luzes de sabedoria verdadeira, luzes de moral perfeita. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui no texto, pode marcar aí, que eu não sei se vai dar tempo da gente. Vou retornar, ok? Vamos. Vamos para a próxima. Oi, Ana Constantino, boa noite.
Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Não precisa pegar, não, porque eu transcrevi os trechos porque senão era muita coisa, não ia dar tempo, tá? Então, na questão 887, é assim. Kardec pergunta: Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Então, os espíritos respondem, e eu tirei um trechinho, tá, gente? Certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Já na questão 88A, estou indo lá para o 5º parágrafo. Os espíritos, o São Vicente de Paulo, né, nos diz assim: amai-vos uns aos outros, eis toda a lei divina, mediante a qual governa Deus os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. O Eloá, dá para você ler para a gente? Está conseguindo enxergar direito ou está muito pequeno o texto? Está com o microfone fechado. Conseguiu localizar? Qual é a página? É aí que, que eu estou mostrando. Dá para ver? Ah, ok. Uhum. Aqui. O segundo parágrafo. Não esqueçais. Não esqueçais que nunca que o espírito, qualquer que seja o grau e o seu adiantamento, sua situação como encarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, é um inferior para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade, que vos faz friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leva ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de votar desprezo à ignorância e ao vício, instruir os ignorantes e moralizai-os. Viciados, sede brandos e benevolentes para com tudo que seja inferior. Sede para com seres mais íntimos da criação e tereis obedecido à lei de Jesus. São Vicente de Paulo. Então, amai-vos uns aos outros é a lei divina. Ele diz que o amor é a lei de atração, né? Para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Certo? O pensamento é a atração entre as vibrações idênticas, não é isso? A gente sabe disso. Mesmo que você não esteja na mesma lei, na mesma vibração daquela pessoa, como ele diz ali no final, os ignorantes, a gente, para ter amor aos viciosos, né, a esses nossos irmãos, a gente tem que ser indulgente com seus defeitos, né? Em vez de criticar, a gente tem que moralizar, auxiliar, instruir, né? Ser brando e benevolente.
E aí ele fala, sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Eu ainda não consigo ser benevolente com um ser pequenininho que pica a gente. Eu pego logo o espreito, ainda não consegui me proteger para ele não me picar, entendeu? Ele me pica, eu vou lá. Aí que eu lembro que eu tinha que ter me protegido. Então, ainda não estou conseguindo com esse. E exatamente, lembra a história de. A gente lembra, não? Francisco de Assis, nosso querido, amava a todos, a tudo, né? A lua, as estrelas, o sol, os animais, as plantas. Jesus amava até aqueles seres que poderiam lhe picar, né? Como um escorpião lá naquela área, né? Bem seca. Tem vários desses animais que são perigosos para a gente. A gente não saía correndo, matava o bichinho, né? É assim que a gente faz. Então, a gente ainda não ama o suficiente, né? A gente ainda destrói a natureza, as plantas, a gente ainda desperdiça a água. Então, a gente não está amando ainda como deveria, né? Porque, às vezes, nós achamos que, não, eu já tenho amor. Eu tenho amor pelo próximo? Tem. Mas você faz exatamente tudo aquilo que você gostaria que fizesse para você, por você. Então, a gente já está aprendendo, estamos exercitando, não é isso? E São Vicente de Paulo não vem chamar a atenção disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, nas instruções dos Espíritos, nós temos no item 8, né, no subtítulo A Lei de Amor, no item 8, que é muito lindo também, e eu peguei alguns trechinhos para poder a gente reviver, né, recordar. Porque a gente costuma ler o Evangelho, já lê não sei quantas vezes, estuda não sei quantas vezes, mas toda vez que a gente tem que fazer faz um estudo, a gente tem que voltar lá e reler. Porque quanto mais vezes a gente lê, mais vai ficar fixado em nossa memória e mais podemos lembrar das leis quando a gente precisar, né? Assim que chegar a ocasião. Vamos lá. Item 8. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. É elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. É uma mensagem até poética, né? Muito linda.
no item 9, já é Fénelon, que deu essa comunicação em Bordeaux, 1861. Márcio, você está podendo ler para a gente? Posso? O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais objeto vil e criminoso que seja, vota ser um entre ou a um objeto qualquer viva e ardente afeição à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que não alcança, não raro, sublime proporções. Para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade, disse Jesus. Amai o vosso próximo como a vós mesma. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática deste preceito. Não façai aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que vos esteja ao alcance fazer-lhes. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil ou praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis que a terra, em breve transformada num paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Fenelon, 1861. Obrigada, Márcia. É Nada? em breve. É porque o ícone aqui está na frente. E eu, como utilizei todo o espaço que eu tinha, porque o texto era grande, tá? Em breve, tá bom. Obrigada, hein? 10. Aninha, pode ler para a gente? Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, noblo, consciencioso, para fazer aos outros o que queria que este lhe faça. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. O grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, ou da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens. Pela aplicação desse preceito,
bem compreendido. Amai bastante para ser desamado. Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Obrigado, Ana. E aí vem a questão. Quem é o nosso próximo? Próximo é a quem devemos servir. É sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós, quer seja da família consanguínea ou não. O próximo é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nós. E a quem Jesus nos recomenda que amemos como a nós mesmos. Esse texto que eu vou passar agora é um artigo de André Luiz, lá no final está escrito. É de um site, tá? Um site espírita. O maior mandamento. Quando lemos e estudamos as passagens de Jesus de Nazaré em nossos meios, entre muitas belas e imortais passagens, iremos dar destaque ao maior mandamento. Jesus ainda é uma personalidade muito desconhecida de todos nós. É verdade que até conhecemos parcialmente os seus ensinamentos, mas não o vivenciamos. Procuramos pouco viver o que Jesus nos ensinou, através de suas lições e de sua postura, mediante as dificuldades naturais do dia a dia. Sempre que podia, Jesus procurava mostrar para todos nós quanto Deus é importante. Mas nós sempre tivemos muitas dificuldades de compreender Deus, a ponto de afirmarmos que o Pai e Jesus eram a mesma pessoa. E hoje sabemos que Deus é o Pai e Jesus é o nosso irmão. Porém, reconheçamos um irmão que está muito mais adiantado que nós. Eu fico imaginando Jesus, diz André Luiz, com todo o seu cabedal de conhecimento, respondendo questões que hoje são infantis, mas que, na verdade, objetivavam, por vezes, colocar o governador espiritual do planeta Terra em saias justas. Mas Jesus, conhecendo a índole de cada um de seus questionadores, viu a maldade em que muitas dessas perguntas, como essa, sobre qual seria o maior mandamento. E o mestre sentenciou: o maior mandamento é amarmos a nosso Deus. Precisamos tirar um minuto, ao menos do nosso dia, para efetuarmos as reflexões pertinentes à nossa vida. E gostaria de lançar uma pergunta aos amigos que estão lendo esta matéria. Qual a importância de Deus em nossa vida? É uma pergunta básica para que possamos, além de compreender o que Jesus quis dizer, vivenciar os seus ensinamentos, pois precisamos o mais urgentemente estabelecer um intercâmbio com Deus, nosso Pai e Criador. O fato é que lembramos do Cristo apenas e tão somente nos momentos da dificuldade, quando lhe rogamos amparo e ajuda. Mas precisamos também agradecer por todas as bênçãos que ele vem concedendo a cada um de nós. É preciso também refletir que Jesus vai mais longe na resposta dada aos seus interlocutores, né? Dizendo que, além de amarmos a Deus em primeiro lugar, deveríamos amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Aí ele dá o exemplo. No prédio de amor, portanto, em primeiro lugar está o amor que devemos ter para o nosso Criador. Em seguida, o amor para com o nosso próximo. E, por último, o amor em que deveríamos ter para conosco.
Aí eu coloquei um asterisco. Nisso eu não concordo muito com ele, não. Eu acho que a Deus primeiro, depois a nós, porque se a gente não se amar, como é que nós amaremos o próximo? Se a gente não se amar, não se ajudar, não procurar progredir, como vamos ajudar e progredir, ajudar a progredir o nosso próximo? Então, o que eu faço quando eu amo alguém? Eu gosto de me aproximar, ficar perto, ficar junto, né? A gente gosta tanto que a gente sente uma saudade, não quer sair de perto de jeito nenhum, né? E então a gente tem que fazer o quê? Fazer um esforço para a gente se aproximar de Deus. E como é que a gente se aproxima de Deus? Amando o próximo. Quando eu falo em amar a si mesmo, não é no sentido egoístico, não, mas no sentido em que você só pode dar aquilo que você tem. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Você precisa saber que é o amor por si, para poder se cuidar, se observar, se conhecer. E aí você enxerga o próximo. De que adianta você viver o tempo todo dizendo que ama a Deus se você não faz o que Ele pede para você, que é amar o próximo, né? E continua André Luiz Vilar. Mas o fato é que nesse prédio, comumente nós invertemos os papéis. Amamos nós em primeiro lugar. Depois, amamos aqueles que nos amam e fazem o que gostaríamos que fosse feito. E a Deus apenas lembramos nos momentos de dificuldade. Amar é de se libertar, romper paradigmas. Eu procuro sempre estudar a vida do nosso querido e abnegado Chico Xavier. Sua vida é um roteiro de amor, renúncia, compreensão de Deus e do nosso próximo. Quantas não foram as encarnações que estávamos presos em nosso mundinho egoísta e orgulhoso? E eis que o Espiritismo vem até o nosso encontro com novas propostas e perspectivas. Quando compreendemos os ensinamentos de Jesus, tudo se torna mais fácil e agradável. O Espiritismo vem nos mostrar uma estrada cheia de oportunidades. Encerrando, lembramos da frase do nosso querido Chico. Ele nos diz: quem sabe, pode muito. Quem ama, pode mais. Vivemos numa era na qual se faz necessária a compreensão do que é o amor. Mas, além de compreendermos o que é esse sentimento sublime, é importante e necessário vivenciar esse amor. O dia que realmente vivermos baseados nessa virtude abençoada, não haverá mais fome no mundo, não haverá mais tantas desigualdades como vemos nos dias de hoje, porque iremos compreender que somos irmãos e que precisamos de ajudar uns aos outros para chegarmos adiante. Amar, eis a palavra de ordem. Eu gostei muito desse artigo dele, né? No site Vivência Espírita. Ele fala de atual, né? Fala do nosso jeito, né? Então, qual a maior dificuldade para o exercício do amor? Aí a gente repete. Qual a maior dificuldade para o exercício do amor? A gente já sabe a resposta, né? Ana Constantino, você pode ler para a gente? Está enxergando aí direitinho?
A letra está muito pequenininha, eu estou no celular. Tá bom, querida. Então, vamos lá. Carmen, pode ler? Posso? Estão ouvindo? Agora estou no celular. Estamos. Egoísmo. O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo, coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Obrigado, Carmen. Então, a resposta à pergunta anterior, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. O egoísmo. A nossa dificuldade é por causa do egoísmo e do orgulho. Então, voltamos lá no texto de Cair Barchuta, tá? Vamos para o 8º parágrafo. O corpo é um intermediário para as recepções e manifestações exteriores. É preciso que o tratemos e nos utilizemos dele como quem trata e se utiliza de uma máquina para executar o trabalho de que está encarregado. O espiritismo abrange a parte material e a parte psíquica do indivíduo. Exige tratamento do corpo e cultivo do espírito, sem detrimento um do outro. Pela mesma maneira, nos cumpre fazer para com o nosso próximo. Próximo é aquele que se aproxima de nós, seja em corpo, seja em espírito. Há próximos que estão longe de nós e próximos que estão perto. Na esfera do espírito prevalece a lei de similaridade. No terreno da matéria, a lei da atração. Os principais próximos são os que nos estão ligados pela lei da afinidade psíquica. Os próximos secundários são os que se valem de nós para suprir sua necessidade. Necessidade de ordem material ou de ordem espiritual. Porque os nossos deveres para com o próximo... Espera aí que eu me perdi. Porque os nossos deveres para com o próximo, para conosco e para com Deus, são de ordem material e espiritual. O homem que cumpre o seu dever, a nada mais fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si mesmo não pode fazer. Feliz daquele que faz tudo o que pode e deve fazer, pois esse é o bom emprego do talento para aquisição de outros tantos talentos. 3 são os deveres indispensáveis do homem, para com Deus, para consigo mesmo, para com seu próximo. O preceito é este, afirma Cair Barchuta. Ama a Deus, ama a ti mesmo, ama o teu próximo,
Instrui-te e procura instruir o teu próximo. Faze tudo isso de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Não há outro mandamento. E no livro Aqui, Boa Nova, Denise, ele não coloca naquela ordem, né, do outro texto. Aqui ele simplesmente coloca que são os 3 deveres, independente do primeiro, do segundo e do terceiro. Exatamente. A interpretação de Caibar, né? Então, aqui, nós temos no livro Boa Nova, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Irmão X, no capítulo 12, um pequeno trecho, quando Pedro questiona várias coisas a Jesus. Ele pergunta, né, sobre o amor. Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tarde no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E essa imagem belíssima de Jesus nos convidando, né? Vinde a mim. Ame. Não tem outra forma da gente melhorar. Ame. Fazer a vontade de Deus. Ame. Obrigada, gente. A gente vai... Eu corri um pouquinho para poder dar tempo. E deixa eu parar de partilhar aqui. E aí, sobre um tempinho. E a gente, então, pode escutar. Eu estou com um probleminha aqui. Como diz meu filho, o problema é... eu tenho que parar de partilhar. O problema é entre a cadeira... Isso. Entre a cadeira e o celular. E o tablet, nesse caso aqui. Pronto. Deixa eu desligar o outro. Está aprendendo a usar. Agora estou mais rápida, né, Rose? Então, vocês têm algum comentário a fazer? Olha... Eu achei interessante, eu não sei se foi Fenelon, que ele falou que é difícil, eu não me lembro qual foi do texto, que ele falou que é difícil esse nosso movimento de amor. Se a gente ama o próximo, a gente está amando a Deus. E se a gente ama o próximo, a gente está amando a gente mesmo, né? Vamos entender?
E aí ele fala que é difícil, mas que a gente precisa do esforço, né? A gente precisa desse movimento, que é um movimento, né? Porque a coisa não acontece se a gente não fizer alguma coisa. E ele falou, eu não sei qual foi o texto, agora não me lembro, e falou na renúncia, né? Na renúncia de nós mesmos, né? E quando a gente vai fazer algo para alguém, a gente está deixando, a gente está, vamos dizer assim, a gente está renunciando a nós mesmos. Eu acho que essa é que é, para mim, que é a sacada. A gente renuncia ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, né? É assim que eu refleti com esse material todo que você colocou aí. Ok, obrigada. Mais alguém tem alguma coisa? A gente tem um tempinho ainda. Não? Ninguém quer comentar mais nada? Não, Denise, eu cheguei à conclusão que eu ainda não sei amar, entendeu? Olha, me coloca nesse grupo aí também, tá? estou na fila. Eu Primeira, estou segunda, engatinhando. Vamos fazer o terceira, nosso grupo aqui. faz a fila. Estou Porque engatinhando é ainda difícil, na né? questão Você do amor. querer. Geralmente nós somos egoístas ainda, né? Geralmente muito egoístas. Geralmente Então eu não, quero nós primeiro para somos, mim, né? exatamente.